Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Seu Lado Místico. Eu sou a Isabela e o tema de hoje é como está o seu progresso espiritual, né? Então aqui a gente vai ver o que vocês precisam melhorar, o que vocês estão fazendo que tá ok, né? Que tá indo por um bom caminho e quais as tendências futuras. E também vou tirar um conselho da deusa para esse progresso espiritual de vocês, tá? Então eu vou colocar aqui algumas pedrinhas, vocês escolham as pedrinhas, eu vou tirar a carta na hora. Então pedrinha verde, pedrinha rosa e pedrinha lilás clara. Escolham a pedrinha que mais chamar a atenção de vocês, a cor que mais chamar a atenção de vocês, certo? Então, essa pedrinha vai conter uma mensagem específica, tá? Eu vou começar então com quem escolheu a pedrinha verde. Vamos lá, vamos primeiro saber como que tá o progresso espiritual de vocês. Não trabalho com cartinha que pula, tá? O que vocês precisam melhorar? O que vocês estão fazendo de bom? Tendências futuras. E um conselho da deusa. Lembrando, gente, que nesse caso aqui não tem um certo e errado, porque é aquilo que você atraiu, sabe? Vamos lá, né? Bom, vamos começar o seguinte, né? O que vocês precisam melhorar dentro do progresso espiritual de vocês. Ainda a gente tem muito essa coisa do poder, sabe? A gente ainda tem muito apego ao nosso ego e a satisfazer o nosso ego. E a gente satisfaz o ego menosprezando o outro, diminuindo o outro, competindo com o outro para saber quem vai ser o melhor, para saber quem tem a razão, para saber quem se destaca mais, para saber quem tem o poder. E a gente ainda guarda muita mágoa, e a gente ainda guarda muito rancor, e a gente ainda guarda muito o desejo de se vingar, porque às vezes a gente passou por situações tão difíceis que a gente pensou, cara, não é possível que essa pessoa não sofreu como eu sofri, não é possível que essa pessoa não vai pagar pelo que ela fez comigo, pelo tanto de sofrimento que ela me causou ou causou para uma outra pessoa. Só que a gente às vezes se esquece que existe uma lei divina, né? A gente não é Deus, a gente não é o Criador, a gente não é responsável pela ordem das coisas, né? A gente pode controlar bastante coisa, mas ainda existe uma infinidade de coisas que a gente não controla dentro da nossa vida. Então, eu acho que a gente precisa largar a mão desse controle, largar a mão dessa vontade de fazer justiça, dessas coisas assim, porque acontece que isso atrasa muito a gente, sabe? Como a gente tá falando de um progresso espiritual, provavelmente quem tá aqui é espírita, ou já teve contato, ou tem alguma religião, enfim. Então vocês sabem que esse tipo de atitude realmente puxa a gente pra baixo, sabe? E faz com que a gente perca aí alguns passos de evolução. É claro que os desafios, eles servem pra gente evoluir, mas às vezes a gente pode se perder dentro desses desafios. Então, se o seu desafio é aceitar o passado, é aceitar que talvez uma pessoa que te feriu muito tá vivendo bem enquanto você tá tentando se reerguer, é você deixar o seu ego pra trás, sabe? E pensar, bom, eu preciso ser boa pra mim mesma. E sendo boa pra mim mesma, consequentemente, eu vou ser boa pros outros e eu não preciso ficar provando isso pra ninguém, sabe? Então, você precisa muito melhorar essa parte ainda, ok? Com relação ao que você tem feito de bom.
Normalmente essa carta aqui é uma carta que fala muito de bloqueios, né? E por ela ter saído numa casa onde a gente tá falando do que você tem feito de bom, a gente entende que você tem tentado superar os seus bloqueios, os seus medos, e tem tentado encarar os desafios da vida com perseverança, sabe? Você tá vendo uma dificuldade, mas você tá tentando passar por ela. Mesmo que o caminho seja difícil, mesmo que haja, sei lá, atraso, mesmo que haja empecilhos, mesmo que você tenha que pegar um outro caminho, mesmo que você ache que você tá indo bem e aí acontece algum desastre e você tem que levantar de novo do chão e continuar caminhando. Eu vejo que vocês estão continuando caminhando, sabe? Vocês não param no meio do caminho e falam, putz, agora eu não consigo mais, agora ferrou tudo, não vou conseguir mais sair daqui. Não, vocês têm superado os desafios, vocês têm entendido que a vida tem colocado desafios pra vocês e pelo que a gente tá vendo aqui, vocês devem estar passando por alguma coisa difícil, mas vocês estão aceitando esse desafio porque sabem que isso faz parte do seu progresso. Então isso é muito bacana. Continuem fazendo isso. Nas tendências futuras, eu vejo duas coisas, uma boa e uma que precisa melhorar, tá? A boa é que vocês vão ter mais pra frente, né? As tendências futuras, caso você continue caminhando pro seu progresso espiritual, é que você vai ter mais senso de união e comprometimento, não só com o outro, mas eu acredito que com você mesma, principalmente se você for mulher que estiver me assistindo, tá? Especialmente por causa do conselho da deusa, que eu já vou chegar lá. Então eu vejo que você vai ter uma coisa mais de união e comprometimento consigo mesma e, em consequência, com o outro. Você vai se sentir mais próxima, você vai se sentir mais aliada, você vai poder contar com ciclos e entender os ciclos, e isso vai ser muito bom pra você. Uma outra tendência futura para o seu progresso espiritual pode ser, na verdade, um retrocesso, então você tem que tomar cuidado, porque a aliança também fala de crença limitante, a aliança também fala de, na verdade não é crença limitante, mas é como se fosse assim, é que agora só vem uma palavra na minha cabeça que é recorrência, mas não é exatamente isso que eu queria falar, é porque assim, ciclos viciosos, mais ou menos isso. Né? Acontece que vocês às vezes vão acabar entrando num ciclo vicioso ou no que a gente chama de spiritual bypass, que é como se vocês estivessem se escondendo atrás da espiritualidade de vocês, ou seja, vocês acabam entrando num ciclo vicioso de se achar tão puro, tão espiritualizado, tão comprometido com o seu progresso e com a sua cura interna e tal, que você acaba julgando os outros. E aí a gente volta para aquilo que você precisa melhorar. Porque daí a gente vai ver uma pessoa que não tá no mesmo processo de despertar que a gente, e a gente vê ela se dando mal, e a gente vê ela fazendo uma coisa errada, e a gente vê as pessoas, tipo, sei lá, e aí a gente começa a achar que, ó lá, tá vendo? Fulano tá assim, assim, assado. Coisa absurda. Precisa fazer isso, isso e aquilo, que nem eu tô fazendo, sabe? Eu já estive lá naquele lugar daquela pessoa e eu só melhorei quando eu fiz isso, isso e aquilo. Sendo que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu passo a passo, entende? Ou então quando a gente tá tão espiritualizado que a gente começa a abominar lugares com muita gente. E aí, tipo, toda vez que você vê amigos indo pra um barzinho ou pra uma festa, você fica tipo, ai, eu que não consigo mais me misturar com essas pessoas, imagina que coisa horrível, sabe? Tipo, então acaba que todo o progresso espiritual da gente é uma farsa, porque a gente não tá saindo disso aqui. Você consegue entender agora o que eu quero dizer? Então tomem cuidado para isso não acontecer nas tendências futuras, ok? E como conselho da deusa, vocês já devem ter visto ela em outros vídeos, ela tem saído bastante aqui. A gente vem falando da Baba Yaga, que é, na verdade, da mitologia russa, e ela fala sobre a mulher selvagem, ou seja, de você se libertar, de você não ter medo de ser quem você é, faz parte do seu progresso espiritual, você se aceitar e aceitar que dentro de você existe uma força que pede para que você liberte ela, sabe? Que pede para que você não se esconda mais, que não se segure tanto, sabe? Que você se permita viver, que você se permita ser quem você é, sem precisar se esconder, sem precisar ter medo do que o outro vai falar. Seja uma mulher selvagem, seja uma mulher livre, isso faz parte de você, sabe? E pro caso masculino, né, o caso dos homens, seja uma pessoa que consegue equilibrar bem o seu lado feminino e masculino, sabe? E liberte o seu lado feminino, porque
ele é importante nessa harmonização do yin e yang. E talvez você esteja com tanta pressão de parecer muito homem, de parecer muito protetor, muito provedor, e aí na realidade você só tá tipo afogando e afobando sua parte feminina, que faz parte do todo. Ninguém funciona assim dois lados, né? Eu tenho meu lado masculino e feminino, eu tenho a minha sombra e a minha luz, né? Então todo mundo vive com dois polos, e sem um a gente fica desequilibrado na vida, tá bom? Agora, gente, eu vou falar com quem escolheu a pedrinha rosa. Esse vídeo vai ser um pouco longo mesmo. Eita. Bom, o que vocês precisam melhorar? O que vocês estão fazendo de bom? Tendências futuras. E agora vamos ver um conselho da deusa. Ai. Trabalhar com cartas que caem, né? Cartas que pulam, não é uma coisa obrigatória. Na verdade, isso faz muito parte da espiritualidade de cada um e de como os guias vão auxiliar nesse processo, né? Eu não gosto de trabalhar com cartas que caem e também nunca tive uma aprovação dos meus guias para isso. Então, eu já vi gente me criticando aqui por causa disso, mas antes de me criticar, faça o seu. Algumas deusas têm se repetido bastante aqui, né? Mas vamos lá. O que você precisa melhorar? A gente tem aqui a carta do homem, tá? No baralho cigano, como eu já devo ter falado em um outro momento, a carta do homem ela vai servir para falar dos estereótipos masculinos. Então, estereótipo masculino, racional demais, né? E o que acontece? Essa parte que você precisa melhorar é tentar harmonizar, até porque a deusa também veio falando de coisas aqui, mas enfim, de harmonizar a sua... Como eu tava falando, né, pra quem escolheu a outra pedrinha, a gente vive sempre de dois polos, tá? A gente tem a nossa sombra, a nossa luz, o nosso feminino e o nosso masculino, e a gente tem o nosso emocional e o nosso racional. Quando a gente é muito emocional, a gente acaba não fazendo escolhas maduras, a gente acaba não fazendo escolhas inteligentes e a gente acaba sempre tendo um desequilíbrio muito grande e muitos traumas que são difíceis de curar, às vezes duram anos ou a vida inteira. E quando a gente é muito racional, acaba que a gente perde a sensibilidade, a gente perde o tato, a gente perde a forma como a gente vai lidar com o outro e com nós mesmos, a gente acaba sendo muito rígido, a gente acaba sendo muito seco, né? E muito cético também, e a gente vai racionalizar tudo e até o amor, né? E hoje eu percebo que tudo gira em torno do amor, né? Às vezes a gente tá com uma vida estabilizada, mas quando a gente não tem o amor, parece que nada faz sentido. Então, eu vejo que no teu progresso espiritual, assim como de todas as outras pessoas, o amor tá muito envolvido. Só que você tem racionalizado tanto as coisas que você acabou se tornando muito rígido, e talvez essa rigidez toda não permita com que você alcance os seus objetivos, não só físicos, mas também emocionais, mas também espirituais, certo? Então é necessário você tomar cuidado com essa parte sua que tem feito você virar uma pedrinha quase, tá? Com relação ao que você tem feito de bom para o seu progresso espiritual, a gente veio a raposa aqui, e a raposa ela é muito positiva no sentido dela ser observadora, cautelosa e principalmente estratégica, né? Isso quer dizer que você tem sido uma pessoa que, devido a algum passado, alguma experiência sua, você precisou ser mais pé atrás com as pessoas, talvez porque já foi enganado antes, talvez porque já foi feito de trouxa antes, vai ver porque você se sentiu
passado para trás, você foi iludido, né? E agora você lida mais com as pessoas de uma forma mais estratégica. Você vai observando aquela pessoa, vai vendo quem ela é, quem são os amigos, quais são as atitudes, quais são as palavras, para que você não se magoe mais. É uma medida de defesa sua, né? E a gente realmente pode ser, sim, estratégico, mas sem perder também o tato, como eu falei. Porque às vezes a gente, quando é muito estratégico, a gente acaba também, o quê? Racionalizando demais as coisas e não deixando o nosso coração falar, né? Tudo tem que ser harmônico. Eu sei que não é possível a gente fazer isso 100% do tempo, mas a gente tem que ir tentando, tá? Então você tem feito muito bem de se resguardar, ser mais cauteloso e ser mais estratégico, mas não deixa isso te dominar junto com essa questão da racionalização, tá bom? Para as tendências futuras, eu ainda vejo que vocês precisam se entender melhor, ainda tem muitas coisas que precisam ser clarificadas. Eu não acho que vocês vão encontrar respostas significadoras tão rápido ainda. Vocês ainda precisam passar por uma transformação, e eu vou falar disso na carta da deusa, mas é necessário que vocês entendam que esse período que vocês estão vivendo vai passar, o progresso espiritual de vocês tem tudo para dar certo, e eu só não posso prometer para vocês que as tendências futuras são super positivas em todos os sentidos, porque quando a nuvem aparece, a gente não consegue ver o que está adiante, porque nem vocês estão vendo, né? Talvez alguns de vocês estejam muito perdidos, precisando de clarificação, precisando de resposta, precisando de, sabe, de evidências, e eu não tô vendo isso chegando para vocês ainda. Ainda tem muita coisa que precisa acontecer para que vocês clareiem a mente e os olhos e o coração de vocês, tá? Falando nisso, a gente tem a deusa Vaila, que fala sobre a mudança de forma. E o que a mudança de forma tem a ver, afinal de contas, com esse progresso que vocês estão tendo até agora, né? Na verdade, para vocês clarificarem, entenderem, obtiverem as respostas de vocês, é necessário que vocês se transformem, mudem de forma. Às vezes vocês estão vendo as coisas por uma ótica única, sendo que a vida tem vários ângulos, né? Uma história nunca tem um lado só. Uma história sempre pode ser, uma mesma história pode ser contada de maneiras muito diferentes, dependendo do observador, né? Dependendo de quem viu, de quem vivenciou. Então eu vejo aqui que você tem um histórico de ser extremamente racional, agora você está sendo bem estrategista, e aí a gente vê que você precisa mudar um pouco a forma de você ver e executar as coisas. Então, assim, talvez o seu lado emocional esteja tão baixo que você precisa mudar de forma, você precisa começar a enxergar o mundo da ótica mais emocional. Claro, foi o que eu falei, harmoniosamente. Não é também para você virar, né, a deusa da emoção e viver só disso, porque isso pode te destruir também, tá? Bom, agora eu vou ver para quem escolheu a pedrinha roxa clara. Opa, tá bom? Que precisa melhorar, o que tem feito de bom, tendência futura, ó, legal, e um conselho da deusa. Ok. Vamos lá. O que vocês precisam melhorar? Estudos. Claramente é isso, tá? Vocês precisam se conectar mais com os estudos, com os conhecimentos
sobre espiritualidade, autoconhecimento, amor próprio, auto-perdão. Isso faz parte da sua evolução espiritual e do seu despertar, certo? Então, se você tem alguma religião, de repente se conectar mais com a sua religião e com os livros sagrados da sua religião. Então, se você for espírita, kardecista, ler mais os livros do Ramatiz ou do Allan Kardec ou de algum outro espírito de luz. Se você for um budista, candomblessista, tem vários livros também sobre os orixás. Se você for católico, vá ler a Bíblia. Se você for, sei lá, de outra religião, Hare Krishna, enfim, vá ler estudos, livros, profetas. Se você simplesmente for uma pessoa só espiritualizada, sem alguma religião específica, esses livros podem te servir, assim como vários outros. Você pode ler livros de yoga, você pode ler livros sobre uma espiritualidade de uma forma geral, mais indiana, Ayurveda, enfim. É necessário que você procure estudos, autoconhecimento. Isso daqui também indica que você poderia fazer um diário de progresso. Seria muito legal se você anotasse. Não precisa ser todo dia, mas assim, aconteceu uma coisa marcante na tua semana ou no teu mês e você vai lá, anota o que você aprendeu com isso, como você se sentiu, enfim, tá? É necessário que você documente, é necessário que você leia, é necessário que você aprimore os conhecimentos que você tem a respeito de si mesmo e da sua espiritualidade, tá bom? Com relação ao que você tem feito de bom, né? Eu acho que você tá aprendendo a fluir, você tá aprendendo a nadar conforme a corrente, né? Não contra ela, porque às vezes a gente tá num estado de negação tão grande da nossa vida, das coisas, do nosso destino, e a gente tenta lutar contra isso porque a gente não aceita, porque a gente não quer, porque dói, porque machuca, porque fere. Mas eu vejo que vocês estão finalmente conseguindo aceitar algumas coisas. Isso não é derrotismo nenhum, isso é só aceitar o fluxo natural das coisas e interagir com ele, e aprender com ele, e ver que a abundância existe e que você está pronto para recebê-la, e simplesmente deixar levar e confiar em Deus e confiar na vida, porque se você confia e entrega, você sabe que você vai estar em boas mãos, você sabe que Deus ou o universo, enfim, preparou algo especial para você, de verdade. E às vezes a gente atrasa a entrega disso porque a gente tem medo de receber. E a gente tem medo de deixar a vida levar a gente, né? Mas eu vejo que você já tá muito mais evoluída nesse sentido, e meus parabéns para você, porque isso é muito difícil de conseguir. Com relação às tendências futuras, é igual o que saiu para Pedrinha Verde. Tem duas coisas aqui. A primeira é que você vai acabar sentindo um senso de comprometimento e união muito mais forte, tanto com você quanto com o outro, mas também tem um ponto de atenção aqui, que é para você acabar não revivendo ciclos em que você já viveu antes, para você não ter aí essa coisa da recorrência, né? De você ver que tá para acontecer alguma coisa que você já vivenciou antes e você não sai desse ciclo, sabe? Então é preciso quebrar padrões, é preciso quebrar ciclos, porque você precisa viver, né? Se você já tá conseguindo deixar as coisas fluírem, então você precisa sair disso daqui, você precisa começar a andar, ok? E com relação ao conselho da deusa, a gente veio com a Materazo aqui, que fala sobre beleza. Nesse caso, essa deusa, a beleza que ela tá falando, é sim a beleza física também, no sentido da gente não se menosprezar, no sentido da gente não precisar, como se fosse assim, fazer tudo que os outros têm feito para que a gente se sinta bonita, e para que a gente também não menospreze a outra mulher, a outra pessoa, pra gente se sentir bonito. E não só fisicamente, mas por dentro também. Às vezes a gente quer tanto que as pessoas vejam que a gente tem uma beleza interior, que a gente acaba forçando isso, e as pessoas percebem coisas forçadas. E aí, ao invés de elas perceberem que você só quer que elas vejam que você tem um lado bonito, elas só estão conseguindo ver, tipo, nossa, aquela pessoa ali tá forçando pra que a gente goste dela, pra que a gente veja que ela tá fazendo coisa legal, tipo, ai, que saco, sabe? Então, tente aceitar que
Você é uma pessoa maravilhosa e linda do jeito que você é. Se você quiser fazer alguma coisa para se sentir melhor, que seja por própria vontade, não por influência dos outros, né? A gente tem muita essa coisa de influenciador hoje em dia, né? As pessoas que influenciam a gente a comprar maquiagem, roupa, ir em um lugar assim assado, fazer procedimento estético e tal, não sei o quê. Só que, cara, será que isso é o nosso desejo do fundo do coração? Será que é realmente isso que vai fazer a gente se sentir mais bonito? De verdade, a gente se olhar no espelho e se sentir ok? Ou será que a gente tá fazendo isso porque todo mundo tá fazendo isso e porque a gente foi influenciado, porque a gente comprou aquilo, a gente comprou aquela ideia de uma outra pessoa que tá se beneficiando em cima do que a gente compra, né? Então, prestem bem atenção, se olhem, se conheçam. Quando vocês se conhecerem, quando vocês se abrirem, vocês vão ver que vocês são perfeitos e não precisam necessariamente de todas essas coisas para se sentir bem, ok? Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos.